e apresentar. Vamos pro terceiro lá já. Não, vai no tempo. Vamos começar do começo, vamos lá. De novo? De novo. Bom, primeiro, desculpas então, pessoal, pelas falhas técnicas aqui. Seguimos. Novamente, Roturo no Haka, uma leitura, uma breve resenha com spoilers da obra O Túmulo dos Vagalumes, de 98. De 88, aliás. Eu faço essa leitura a partir da semiótica. Pode trocar, né? Isso aqui são os dois personagens, como a gente tinha dito antes. Mais um. Eu faço uma leitura a partir da semiótica. E aí eu trago breves definições, né, disso. Semiótica, então, é o estudo da construção do significado. Não é o estudo do significado, mas da construção dele. É o estudo do processo da semiose, né, e do significado disso para a comunicação. E a semiótica inclui o estudo dos sinais. Diferente da interpretação, pode passar, vamos lá. Seguimos. Diferente da interpretação, que é uma ação de estabelecer simultâneo ou consecutivamente comunicação entre duas entidades, ou seja, interpretação é ação, semiótica é o estudo da criação dessa comunicação. Passamos. Mais um ano, vamos lá. Já passei, taoísmo. Então, e aí o filme, ele a gente sente algumas grandes diferenças na direção da interpretação e da significância das ações do filme, porque ele é baseado no taoísmo e no shintoísmo, e não na moral católico-cristã que a gente está mais acostumado. Então, eu coloquei aqui duas breves definições também sobre o que é o taoísmo e o shintoísmo, só como curiosidade. A apresentação eu vou passar para o Anderson, ela vai ficar disponível. Aliás, o Anderson já está com ela, é só distribuir também, que ela está bem brevezinha, né? O taoísmo, também chamado daoísmo, é de origem chinesa, e o shintoísmo, sim, japonês. E são duas espiritualidades, dois jeitos do pessoal encarar as questões espirituais naquela parte do Oriente. Então, tem muita diferença no tocante à moral e no tocante às éticas em comparação ao cristianismo, né? Seguimos. Eu também não vou entrar nessa, a gente pode discutir isso num outro momento, mas não é a parte interessante daqui. É apenas a curiosidade de que o filme e toda a estrutura desse longa-metragem, ela é baseada nessa moral. Né? E aí, minhas considerações iniciais. Eu vou tentar não emitir juízo sobre as ações das personagens. Né? E, como eu disse agora há pouco, eu não vou adentrar ao campo da ética e da moral, pois se trata de uma obra baseada naquela moral oriental, da qual eu conheço muito pouco. E, efetivamente, essa análise não é uma análise definitiva, tá, gente? É uma análise que a gente vai brincar aqui e é apenas uma. Rotaro no Haka, túmulo dos vagões do Brasil, túmulo dos pirilampas no Japão, em Portugal. É um filme de guerra japonês do estúdio Ghibli. Essa é a primeira curiosidade, é Ghibli o nome do estúdio. É escrito e dirigido pelo Takahata, e aí os nomes dos atores. É um filme amplamente aclamado pela crítica mundial. É um filme que fez muito sucesso na época dele, é um filme que continua fazendo muito sucesso hoje em dia, e ele é altamente bem visto. É uma narrativa contada de maneira não linear, onde acompanhamos as histórias dos irmãos Seita e Setsuko, né? Que para além dos abalos em suas estruturas, como trabalho, casa e escola, o filme mostra especialmente como os períodos de guerra podem afetar profundamente as pessoas. É um jeito que a gente não costuma ver filmes de guerra, e é por isso que ele chocou tanto à época do lançamento e continua chocando hoje em dia. Seguimos. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Preciso narrar a sinopse inteira do filme? Todo mundo assistiu, todo mundo conhece. Os próximos 2 slides são um resumo que eu fiz da história do filme. É interessante? Vocês acham interessante que a gente narre isso tudo ou a gente pode pular? Porque aí a discussão está para frente disso. Como está gravando, Rubens, eu acho que vale a pena fazer uma resenha, sim. Tá, então, ó, o filme começa em 21 de setembro de 45, né, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e onde a gente vê um adolescente, né, que no caso é um dos personagens principais, o Seita, morrendo numa estação de trem.
né? E aí o zelador daquela estação encontra o corpo do menino e acha uma lata de doces que ele pensa ter alguma coisa, algum tesouro, não sei o quê, e percebe que só tem cinzas. Então ele joga essas cinzas fora, ele joga essa latinha fora. Na cena seguinte, a gente tem o encontro do espírito dos dois irmãos que entram no trem. E aí o filme dá um salto para trás e começa a contar a história de como se chegou naquele ponto, né? Os dois tiveram a casa, alguns meses antes tiveram a casa explodida, a mãe deles morreu em decorrência de um bombardeio norte-americano na cidade de Kobe, né? E eles se mudam, então, eles sobreviventes, eles, na busca de tentar sobreviver a essa loucura toda, se mudam para a casa da tia, que os acolhe no primeiro momento, mas, por conta da despesa aumentar, começa uma crise familiar tremenda, onde a tia começa a julgar que as crianças só dão despesa e não dão ajuda. Há uma discussão aí sobre a venda dos kimonos da mãe, que naquele momento valia muito dinheiro, e ou se vende ou se não vende. O menino, apesar de conseguir, através de ações não muito apropriadas, ajudar no sustento, acaba não sendo suficiente, então ele e a menina, depois de serem literalmente expulsos pela tia, saem, se mudam, né, da casa da tia para um abrigo antiaéreo, né, e aonde eles encontram pela primeira vez assim no escuro um grupo de vagalumes, numa cena de quem assistiu o filme sabe que a cena é linda. Eles usam vagalumes para iluminar aquele ambiente escuro e sem esperança, inóspito, né? E vem o primeiro grande choque do filme, que a menina, uma personagem de 9 anos, é bom citar isso, né? O Saito tem 14, no filme a irmã dele conta com 9 anos, e ela descobre da pior maneira que os vagalumes têm um ciclo de vida muito curto. Então ela faz, no dia seguinte, ela percebe que os vagalumes estão mortos e ela faz um enterro simbólico dos vagalumes, associando a dor dela da perda dos vagalumes à dor da perda da mãe. Então esse é um dos primeiros momentos mais brutais do filme, né, em que a morte se faz presente com muita eficiência, né? O Saito, enquanto essa ação se desenrola, o Saito, o irmão mais velho, começa então a ter que sobreviver. A sobrevivência bate. Aí ele começa a praticar pequenos delitos, pequenos roubos e tal. Num desses roubos aos fazendeiros, ele é pego pelos caras, ele sofre uma surra tremenda para voltar e descobrir que a irmã dele está tremendamente doente. Neste pânico de perceber a irmã doente, ele leva para o médico e descobre que a menina não está doente, a menina está com desnutrição. Ao mesmo tempo que ele descobre isso, ele descobre que o Japão se rendeu, né, na guerra, esse choque tremendo, e a esperança que ele tinha de encontrar com o pai dele, que tinha ido para a guerra na marinha japonesa, também se desfaz, porque ele descobre que toda a marinha foi a pique. Então, provavelmente, o pai dele também morreu. Com a piora da menina, ele resolve, então, correr atrás de uma grana que ele sabia que a mãe tinha para comprar comida e tentar salvar a menina. No momento que ele está preparando a comida e para tentar salvar, a irmã dele falece. E aí ele pega o boneco, tem todo esse choque tremendo da morte da irmã, e ele então crema o corpo da irmã como a principal bonequinha, que ela mais gostava. E aí é quando surge a história da latinha, que a gente viu no começo do filme, né? E o filme, então, chega assim na fase final, com os dois espíritos chegando ao destino do pós-vida, felizes e inteiros, sentados num banco observando a Kobe atual. Grosso modo é esse o filme, a narrativa do filme é essa. É um filme extremamente interessante, chocante e de difícil absorção. Dessa história, aqui eu chego no ponto que eu queria discutir de fato, que são reflexões que eu fiz a partir da história. De novo, aqui essa análise não é definitiva, mas eu tirei 5 coisas que a gente pode brincar para analisar aqui a partir da nossa discussão. Né? São 5
chaves para entender o filme a partir da semiótica, não é a partir da interpretação. O primeiro ponto, vamos lá, eu vou narrar os 5. Tempos difíceis podem tornar as pessoas mais frias. O filme, ele o tempo todo, ele carrega essa nuance de que dinheiro só serve para gastar. O filme deixa muito claro nas entrelinhas que quando você não tem o que fazer com dinheiro, sobreviver, e sobreviver significa comer, é o grande bem, é o bem maior. Quando você tem só dinheiro e não tem o que comprar, o dinheiro não serve para absolutamente nada. O filme narra esse momento de recessão, onde não há comida suficiente para todo mundo, então o bem maior que se discute no filme não é a posse do dinheiro, mas sim a posse da comida. Né? E não há nada, de novo, no filme, né, no desenrolar dessa narrativa, que possa ser trocado por esse bem maior que não o próprio bem maior. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter vontade, não adianta ser poderoso e querer comida se não há comida. O segundo ponto que é o seguinte, criatividade é sobrevivência. Durante toda a narrativa, a gente vê o Saito, o irmão mais velho, se virando de todas as maneiras que ele consegue, lembrando novamente que ele é um garoto de 14 anos de idade, que teve sempre uma vida estabelecida. O filme dá essa ideia de que a vida dele era uma vida relativamente tranquila e, de repente, o mundo dele some. Né? O mundo dele some e ele tem que se virar. E aí a criatividade dele, do Saito, passa a ser essencial nesse processo de vida e sobrevivência. O terceiro ponto, essa aqui é a chave principal do filme, né? Que a lealdade e a cumplicidade é que faz com que a gente vença as adversidades. Essa é a grande chave do filme. O filme se baseia na relação dos dois irmãos e não no cenário de destruição e de desolação. A relação dos irmãos é que é a grande chave do filme. É por isso que eu afirmo aqui o tempo todo que o filme é uma grande história de amor. Né? E é essa chave que nos tira da posição de narrador-observador para a personagem do filme. É essa chave que faz com que a gente se emocione, com que a gente participe, passe a ser um dos personagens do filme. A partir do momento que a gente começa a notar a relação de lealdade e de cumplicidade dos dois irmãos, a gente se emociona com a história. A gente começa a sofrer com esses irmãos, a gente começa a sofrer e se colocar nessa situação de o que eu faria se vivesse isso. Então, a grande chave do filme, a grande chave para a interpretação do filme é isso, que a lealdade e a cumplicidade, elas têm que estar juntas para a gente enfrentar as adversidades. Né? Tanto é que é isso que motiva os irmãos continuarem vivendo. Né? A vida ela só tem valor quando ela tem uma narrativa por trás. O que eu quero dizer com isso? Um corpo é só um corpo se você não conhece a história de vida daquele corpo. E isso fica muito claro no primeiro momento nas primeiras cenas do filme. Se você não sabe qual é o significado, qual é a significância daquela latinha de balas com cinzas, aquele corpo é só um corpo. A história ganha ares de história para a gente a partir do momento que a gente descobre o poder que aquela latinha tinha sobre a vida daquele corpo. E aquele corpo deixa de ser um corpo para ser uma pessoa que amou, que se relacionou, que viveu, que sofreu, que chorou e que amou. Né? Aí a gente percebe, a partir dessa chave, a gente percebe que
juntos e somente juntos a gente resiste. A partir do momento em que ele perde a irmã, ele perde todo o Saito, né? A partir do momento que o Saito perde a Setsuko, ele perde totalmente a vontade de viver. Ele não fazia a segunda grande chave do filme é isso. Não é o Setsu querendo viver, é o Setsu querendo viver com a irmã. A única família que sobrou para ele, a única parte de amor tangível da vida dele é a irmã. Quando ele perde a irmã, toda essa significância, toda essa simbologia para cima que a gente discutiu, perde o valor para ele. E aí, o filme, essas são as 5 chaves que eu achei, e aí a gente agora vou colocar algumas curiosidades que vão ajudar a gente nessa discussão do filme. Os vagalumes. A simbologia por trás dos vagalumes é muito mais do que só estar no título ou só a cena mais linda que existe no filme. Né? A presença dos vagalumes faz uma alusão muito séria naquela comunidade, naquele momento histórico, para aquele povo da Segunda Guerra Mundial. Né? E tanto que eles usam o kanji, né, um kanji específico que significa Ra, né, que é fogo. Então, o vagalume, no contexto do filme, o vagalume no contexto da tradição shintoísta ou taoísta, ele faz alusão à impermanência, entendeu, da vida e da alma. Esse fogo, essa ideia desse kanji especificamente, é de que o fogo é transitório, de que o fogo começa, tem um ápice e tem um fim. Independente do quanto você alimente esse fogo, uma hora vai acabar, ou os combustíveis que você coloca, ou ele se extingue por si só. Né? Então, o vagalume do título não faz referência, ele faz referência imediata, claro, aos vagalumes, né, que permeiam a narrativa toda, mas ele faz principalmente relação tanto com a questão da alma, do pós-vida, de que existe uma outra caminhada, mesmo que temporal, existe uma outra caminhada, e faz alusão também às bombas incendiárias jogadas no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a ideia dos vagalumes ela está intimamente ligada com a narrativa do filme, não só com a narrativa dos insetos em si. Quando a menina vive a cena dos vagalumes iluminando aquele ambiente inóspito, a relação que os criadores querem fazer é que há, sim, esperança mesmo nos piores momentos. Porque mesmo os piores momentos passarão, desde que a gente use aquelas chaves que a gente colocou em cima, desde que a gente continue juntos, desde que a gente continue criativos e mantendo a esperança. Mas juntos, sozinhos, nenhuma espécie animal sobrevive de indivíduos. Nos piores momentos, mesmo as espécies menos gregárias, elas se unem para sobreviver. Né? O filme, este filme, né, o Roturo no Haka, foi lançado no mesmo dia do Meu Amigo Totoro. Que, aliás, se vocês não assistiram, também assistam. É um filme fantástico, é um filme muito engraçado, muito, muito diferente do clima que tem esse que a gente está falando. E eles foram lançados juntos por quê? Porque os investidores do Estúdio Ghibli não acreditavam na obra. Eles achavam que uma obra tão densa, tão pesada, tão cheia de significados, não faria sucesso no grande público. Porque as pessoas precisavam entender o que está por trás disso. O que significa todo o significado da guerra. E nesse sentido, né, até hoje, o enredo desse filme é considerado
uma das histórias mais pesadas já produzidas. E exatamente por isso, a crítica especializada, aqui eu destaquei só o Roger Ebert, proclamam este filme como o melhor filme de guerra da história. Mesmo não tendo grandes explosões, mesmo não tendo grandes heróis, mesmo não tendo grandes salvamentos, mesmo tendo um final trágico, este ainda é um dos melhores e maiores filmes de guerra da história. E como uma curiosidade, mais uma curiosidade interessante, é que há uma versão live action também do filme. Se vocês quiserem chorar um pouquinho mais, quem já assistiu quiser chorar um pouquinho mais, ainda há uma versão live action. E aí o texto do live action é ligeiramente diferente do texto do desenho, reforçando mais essa discussão da cumplicidade dos dois irmãos. Então faz com que a gente sofra mais ainda. Entendeu? Sem, aí, essa pelo menos é a minha opinião pessoal, sem a beleza, né, dos cenários e do traço do desenho. Vamos lá, mais um, Anderson, por favor. Né? E daqui, o anime, ele mostra, agora eu falo um pouquinho da beleza do anime, ele mostra uma Kobe muito próxima do que era. É uma riqueza de construção histórica. É uma riqueza de construção histórica absurda. O filme foi muito bem pensado, muito bem dirigido, muito bem produzido. A trilha sonora, ela acompanha essas nuances do longa, né? E a grande sacada que o filme traz é que ele serve como um contraponto à indústria hollywoodiana de filmes de guerra. O primeiro, neste filme, efetivamente os norte-americanos não são vistos como heróis. Efetivamente eles não são vistos como heróis. Apesar do filme não narrar uma história de heróis, ele narra uma história de pessoas comuns que sofreram todas as auguras que a guerra pode trazer sobre um país. O filme, apesar de se passar em Kobe, ele não, o pano de fundo do filme não é só Kobe. Ele tenta mostrar qual era o momento no Japão como um todo, qual era o tamanho do peso daquilo para as pessoas comuns, para quem não tinha efetivamente nada a ver com a guerra, né? E a narrativa ela é composta a partir da visão de uma pessoa comum. É um menino, a gente pode pensar que é um menino de 14 anos, mas ele é, antes de qualquer coisa, um ser humano comum, como qualquer um de nós, jogado numa situação sem respostas fáceis. Alçado a uma situação sem respostas fáceis. E se sentindo responsável por liderar a luta dele pela sobrevivência. Novamente eu friso, não sozinho. Em nenhum momento o Saito decide viver sozinho. Ele já havia perdido o pai, ele já havia perdido a mãe, ele já havia se separado da tia, ele já havia apanhado na rua, mas ele tinha a irmã dele o tempo todo com ele, até ele não ter mais. A vida perdeu todo o sentido, não por conta da guerra, não por conta de todas as auguras que ele tinha sofrido. A vida perde o sentido a partir do momento que ele perde a irmã. E aí, este filme, ele é baseado numa história real. Numa não, em duas histórias reais. Há um livro, o Estúdio Ghibli procurou uma outra empresa para desenvolver o roteiro, e essa empresa achou, então, essa história do livro. Eu cito aqui no bonitinho, né, a coisa aqui. E o autor desse livro, infelizmente, faleceu em 2015, mas ele conta, de maneira também levemente fantasiosa, a história dele. Ele teve uma luta de tentativa de sobrevivência com a irmã, e ele perde a irmã, né? Ele era o mais novo, diferente do filme, ele era o irmão mais novo, né? Ele tenta ajudar a irmã dele para sobreviver, ele perde a irmã
por conta de ferimentos, por conta das bombas incendiárias, mas em Okinawa, não em Kobe. E o diretor do filme também tem uma história parecida. Também perdeu os irmãos, também perdeu a mãe por conta das bombas incendiárias, esse sim em Kobe. Né? Então, é por isso que essa história mexe tanto com a gente. Porque para além de muito bem escrita, para além de chaves que nos jogam da posição de observador para a posição de protagonista, são histórias baseadas em fatos reais. Né? O que deixa muito mais rico esse universo todo. Mas aí, vamos lá, Anderson. Seguinte. E as minhas considerações finais são essas. Né? O filme retrata uma história de amor. Pode não parecer, mas é uma história de amor, mesmo, porque mesmo no cenário de guerra e de isolação, a história de amor entre dois irmãos. Os irmãos, eles se amam ao limite. Se amam tanto que no pós-vida eles se encontram. Esse amor é tão grande que nem a morte consegue separar. Né? Aqui eu cito novamente que essa proposta de pós-vida, essa proposta teológica, bem entre aspas, esse teológico do filme, esse fundo moral que o filme tem, ele é baseado no shintoísmo e no taoísmo, por isso que ele soa por vezes estranho para o nosso mundo cristão. Né? E aqui eu cito novamente a beleza dos traços. Eu sou apaixonado pela leveza dos traços do longa-metragem. Eles são literalmente impressionantes. Quem assistiu sabe do que eu estou falando. Quem não assistiu pode pegar as imagens, pode assistir. Eu recomendo que assista, chore. Agora que você já sabe, quem não assistiu tem o filme completo na mão, sabe que vai chorar. Então, chore, pode chorar, porque todos que assistem o filme choram. Né? E eu acabo dizendo aqui quais são as fontes. Eu usei literalmente, como a ideia do Boteco é sempre ser o mais básico possível para todo mundo, eu usei muito a Wikipédia como fonte, né? E além das informações que eu já tinha na minha cabeça. E aí busquei as curiosidades, eu busquei nesse site, e a nota sobre a morte do autor está no portal do G1. Meus caros, era isso a apresentação rápida que eu tinha para fazer. E agora a gente pode começar a brincar. Muito obrigado, novamente, muito obrigado. Me perdoem pelas confusões técnicas, mas eu recomendo, assistam esse desenho, esse longa-metragem, porque ele é impressionante. Muito obrigado. Muito bom. Palminha! Muito obrigado. Vamos lá, vamos ver aqui. Raimundo, esse negócio de ser meu vizinho Totoro, meu amigo Totoro, é complicado, porque o Kadi que eles usam é próximo. Entendeu? Não é. Então, o Kadi que se usa no filme, no Totoro, é próximo. Então, mas também avançar, eu preciso me reabastecer para continuar essa conversa. Tá. Mas também, o Raimundo, ele também significa, é um Kadi que eles usam também para significar os deuses da floresta, que significar o meu vizinho, amigo. Então, é o residente. É uma discussão muito complexa, né? Existe um outro live action também, de fato. Mas eu usei apenas um, que é o mais próximo do. É lançado, se eu não me engano, é lançado em 2000, o mais próximo do que tem 2005. Do 2005, né? Tá. Aí eu mandei outra também. Legal, aí 60 anos. Né? Eu mandei outra. A irmã também não representa, além da esperança para o Seita e tal, uma espécie de alívio dramático para o espectador, porque cada cena que aparece, a irmã já é aquele alívio, a risada dela, ela agindo, a forma como ela fala. Inclusive, a voz foi realmente gravada por uma criança, né? Foi dublada por uma criança, não foi um adulto que fazendo voz de criança. Então, isso traz uma questão psicológica mesmo, né? É o que está dentro da chave, está dentro de uma daquelas chaves que eu coloquei como das discussões. Quando você é alçado da posição de narrador, observador, e você cria intimidade com os personagens, esses elementos narrativos são importantes. Um deles
efetivamente, que cria proximidade é você imaginar que aquela criança é uma criança. Uhum. E o principal, a chave principal aqui é que é uma criança comum. Diferente, por exemplo, dos animes, onde você tem crianças com voz dublada por adultos, com vozes Uhum. que são crianças poderosas, que de uma hora para outra vão explodir o Ki e vão, sabe, vencer o mal. Esses não. Esses são duas crianças tentando sobreviver. E sobreviver num mundo desolado, sozinhas, ela só tem um ao outro. Então, o fato de ter uma voz de criança, ela é proposital. Ela não é trazer o alívio, traz também o alívio dramático, óbvio que traz, mas é para te trazer empatia com a personagem. É fazer com que você se sinta assim, ó. Para quem é mais velho, porra, podia ser minha filha. Para quem é mais novo, porra, minha irmã. Uhum. Entendeu? A ideia é te jogar o mais próximo possível daquela situação. E aí, enquanto criança, ela faz coisas de criança. O fato dela brincar com os vagalumes nos remete também a brincadeiras que a gente fez quando criança. E aí o fato da voz, é óbvio que é um fio condutor. E você, de novo, vai abandonando essa posição de observador, né, de alguém que está observando a história, para você criar a empatia com os personagens e se tornar cada vez mais parte daquela história. Entendeu? Então, é proposital, sim. Raimundo, eu acho que eu já respondi essa sua primeira durante Eu a acho própria que eu fiquei com remorso. Já estava lá no finalzinho do mesmo slide. Então, aí eu venho dizendo aqui do Boteco, vocês sabem disso, que é uma história de amor, exatamente por isso. E quando você encara a cumplicidade que esses dois irmãos estão tendo um com o outro numa situação onde não há cumplicidade com o mundo, em que todas as portas parecem estar fechadas, em que todas as portas que estão abertas necessitam de outras coisas que essas crianças não conseguem dispor naquele momento, né? Só o amor vive. Fala, cara, você ficou com remorso por quê? Porque eu não sei se eu amo meu irmão tanto assim. Na realidade, tem vontade que eu pegasse o revólver e eu mesmo atirava nele, sabe? As pessoas falam assim, não, ele merece umas porradas. Se porrada resolvesse, mesmo batia. Tá, cara. Novamente, eu vou aqui citar o que eu já disse lá. A gente vê o filme, tem que ser assistido sob uma ótica de uma outra moral. Né? É uma outra moral. E, efetivamente, no momento em que essa relação está vivendo, sabe, o pior do pior do pior. Né? Essas crianças são duas crianças, diferente da gente, que já está no alto dos nossos, sei lá, 25 anos. São duas crianças que estão lá. 25 ao quadrado, né, Rubão? Não. Nossos 25 anos. E aí são duas crianças que o mundo delas, essa é uma outra coisa que eu esqueci de deixar lá, o mundo que essas crianças conheciam desapareceu. Eles nem tocaram fogo nos pirilampos, a gente queimava a formiguinha. Não queimaram nada, não precisaram. A gente quebrava a bundinha e passava na camiseta para ficar brilhando. Então, eles nem isso viveram. Né? E a cena da menina enterrando... Mas vocês não tinham bomba incendiária caindo na cabeça, né? Então. Uma coisa que eu achei emblemática no filme, logo no comecinho mesmo, obviamente, depois que passou ele falando, né, tal, mas é bem no começo, quando eles estão na casa, a mãe fala, tô indo pro abrigo, o Seita demonstra toda a preparação, toda coisa, né, que ele conhecia a situação que eles estavam passando, porque ele estava enterrando os suprimentos. Né? Então, alguns costumes, como a história é baseada em atuais, eles pegaram muitas das coisas da memória afetiva dos autores. Né? Então, essa ideia de enterrar suprimentos, essa ideia de guardar dinheiro, essa ideia de tentar se proteger e proteger a posteridade da família. Veja bem que ela esconde os suprimentos são guardados não para serem distribuídos para todo mundo, é para garantir a sobrevivência deles. Deles, da família, né? Da família. Uma atitude que a gente poderia, né, julgar contraprocedente,
que a gente poderia jogar a moral, a gente poderia jogar de maneira não legal, mas isso a partir da nossa visão cristã católica, ou simplesmente cristã judaica, e de quem não viveu os horrores da guerra. Né? Rubão, eu acho que é mais situacional do que com um vínculo religioso, porque, na verdade, assim, numa situação daquela, mesmo a gente aqui faria o mesmo. Não é que ajuda ou não ajuda o outro, é assim, eu vou garantir o meu. Sobreviver. Se der, eu ajudo o outro. Uma das chaves, e de novo, só concluindo aqui, essa ideia, ela supera o âmbito do religioso e da prática moral, né, e da moral e da ética que a gente possa ter, a partir do momento que você encara a chave de semiótica do filme, de que criatividade. Não, mas aí, Rubão, a gente tem que fazer um parênteses, porque a tia do... Também, que queria deixar a criança... Tudo bem, faz o moleque trabalhar, mas é um bebê, a menina é um bebê, né? Exatamente. Aí começou a racionar comida, começou a cobrar, e, pô, ela é tia do menino. Escreveu aí que tem um filme com o ponto de vista da tia, fiquei curioso agora para ver, porque eu fiquei com o dinheiro aqui. É um live action. É um live action. Eu vi ó, nessa análise que eu coloquei, eu postei aí também, eu vi eles falando sobre. Falei, poxa, e na análise ele falou, olha, o filme mostra como que uma menina meiga e tal se transformou naquela tia que acabou expulsando eles. Expulsou não, mas praticamente expulsou eles da casa. Não, praticamente expulsou. Vamos lá. Praticamente expulsou. Vamos lá, de novo. Eu vou tentar não fazer nenhum juízo. Eu já fiz o juízo. Né, nenhum juízo aqui. Agora é difícil, hein? Então, mas eu vou tentar. Eu posso tentar. Né? E aí, o primeiro ponto, que é o ponto, eu acho que é uma das chaves principais da gente entender essa questão, sobrevivência. E se a gente for pensar que está acabando a comida e a comida não está sendo reposta, é instinto atávico de sobrevivência. Uhum. As pessoas vão querer comer primeiro, foda-se o mundo. Uhum. Você está com a sua família até o momento em que você começa a passar fome. E aí eu coloco a segunda chave, que novamente eu retomo a questão aqui. É interessante a gente pensar que a relação de amor é entre os dois irmãos. Entendeu? A relação, o filme mostra a relação entre os dois irmãos. A tia nunca vai amar aqueles dois irmãos do jeito que eles se amam naquele momento. Uhum. Né? Então, o valor da relação com aqueles dois sobrinhos, que naquele momento histórico não são sobrinhos, mas são duas bocas a mais para a tia, né, sustentar, sem ter, na visão dela, na chave que o filme dá para a gente, né, sem ter ajuda, é uma questão também muito complexa. Então, Rubão, você fala do amor entre os irmãos, mas ele é meio unidirecional, né? Não Porque a menina, ela tá brincando, ela nem sabe o que está acontecendo. O irmão, sim. O irmão tem consciência, ele sabe que tem que roubar, ele sabe que tem que pôr comida. Vai ver o tempo todo, Anderson, você vai ver o tempo todo que a menina em nenhum momento contesta as decisões do irmão. Então, mas porque eu acho que ela não tem essa consciência toda. É simplesmente porque ela sabe que depende do irmão para viver. Uhum. A lealdade dela, a lealdade daquele personagem está direcionada ao irmão, não à mãe, porque a mãe já morreu. Né? E no primeiro momento a lealdade dela está direcionada totalmente à mãe, é por isso que ela não quer que venda o kimono da mãe. Por isso, essa coisa toda. Mas a partir do momento que essa lealdade caminha dos kimonos, ela se concentra totalmente no irmão. Então, claro, é uma criança, ela não tem consciência do que está acontecendo, mas ela tem noção clara do que ela está sofrendo. Mas o irmão tem consciência, ele faz tudo muito bem pensado. Aí sim o amor incondicional pela irmã. Mas aí por conta... Então, aí a gente coloca o elemento da criatividade. Ele começa a usar da criatividade para sustentar essa relação. Até porque a gente pode até tentar fazer uma leitura nesse sentido de que ele quer que a irmã cresça o suficiente para criar consciência de todo o esforço que ele está fazendo. Entendeu?
Porque quando ele toma uma surra lá do cara que ele roubou o arroz ou fruta, sei lá o que ele roubou lá, ele fala para a irmã que ele caiu, né? Que ele caiu e se machucou. Ele não fala que ele tomou uma surra por causa da comida que ele roubou. Sim, mas a gente pode imaginar também que ele não queria partilhar com a irmã o peso de ter que roubar. Bom, nessa história Rubens, só um adendo aí. Pode falar, Dô. Eu venho de uma família muito arraigada em tradições japonesas, tá? Show de bola. E essa análise sua, ela é correta, mas assim, não totalmente no que tange a irmã em relação ao irmão, porque assim, existe um termo que os irmãos usam entre irmãos, que ele chama de Onicha para o irmão mais velho e One-chan para a irmã mais velha. Então, sempre o filho mais velho, dentro da sociedade japonesa, ele tem quase que uma obrigação imposta desde a mais tenra idade. Eu lembro dos meus pais em relação ao seu irmão mais velho. Né? Mas existe um pouquinho do fator cultural dessa aceitação da irmã pelas decisões tomadas pelo irmão mais velho, tá? Não que ela não tivesse mas existe um pouquinho do fator cultural da irmã aceitar as decisões do irmão mais velho na ausência dos pais. Muito obrigado, cara. Tá vendo como é importante a gente absorver os outros fatores? Show de bola. Então é isso. Para além da leitura que eu faço, ainda tem toda a questão o que dá mais peso ainda na relação deles, né? Naquele momento histórico. Dá mais peso ainda. Quer dizer, sem dúvida nenhuma. Além de tudo, o menino... E você tem razão, porque é ele que decide tudo, né? Independente de ela querer ou não, não há democracia, né? Na hora de vender o kimono, é ele que decide que vai vender o kimono, mesmo que ela não quisesse. Exatamente. Vai vender porque a gente precisa de arroz para comer. Isso é muito... Muito obrigado, Adolfo. É o que eu falei no começo lá. Eu não conheço a moral, a ética, as tradições, no nível de alguém que é familiar a isso, né? Então eu preciso ser o mais isento possível, mas muito obrigado pela orientação, cara. Muito obrigado mesmo. Numa próxima situação, já tem mais um elemento para a gente colocar, que é mais uma legal. Filme. Vivendo e aprendendo, always. Agora, voltando na tia lá, você falou é uma história de amor e uma história de falta de amor, porque aquela tia, cara... uma criança, né, tudo bem a situação de guerra, faltando comida, mas, cara, quanto que come uma criança de quantos anos? 6 anos? 4, sei lá. 9 anos no filme. 9 anos. Então, mas existe uma característica também... desculpa. Caramba, falta de amor da tia, né? Porque, você deixar uma criança, tudo bem, o menino, ela podia forçar ele a trabalhar um pouco mais, e um pouco mais atrás. Ele teve a criatividade, mas ela, como mais velha adulta, ela podia orientar um pouco mais. Faz isso, né? Trabalha na terra, sei lá, faz alguma coisa para conseguir comida. Agora, ela abandonou uma criança de 9 anos que provavelmente ela sabia que podia morrer rapidinho, né? É que as histórias, geralmente, de natureza dramática dentro do cinema, não só dentro do cinema, mas se você olhar todas as histórias contadas em livros e filmes e mesmo músicas, tá? Existe a música popular japonesa de natureza mais dramática, é chamada enka, porque conta o cotidiano da pessoa normal, das pessoas comuns do Japão, tá? Fala da saudade, existem alguns termos e alguns kanjis, né, que falam sobre essa simbologia, né, por exemplo, da terra. Existe um termo falado Furusato, ou Furusato, que é a terra onde ele nasceu e daquele valor que ele dá para a terra. No que tange a tia, é mais um reforço para mostrar o amor e a dedicação que existia entre os irmãos. É mais um reforço, é como se existisse uma necessidade para enfatizar a força da história, para criar um anti-herói, não um anti-herói, mas um vilão mesmo, tá? Que dificulta essa vivência dos dois irmãos e mostra, de alguma forma, enaltece dá mais força, dois, né? A relação dos dois. Então, cara, Adolfo, eu passei por isso, porque num primeiro momento, eu fiquei muito puto com o menino, confesso.
Eu fiquei muito puto com ele, porque ele tava vivendo da tia, e brincando, e se divertindo, e brincando com a irmã, e não queria, e não fazia nada para ajudar a tia. E aí depois foi passando, e a tia começa a cobrar, e aí eu fiquei muito puto com a tia, que mandou ele embora de casa. Então eu fiquei meio bipolar nessa história aí. Eu acho que o autor acertou na dose aí. Um parênteses, você tá vendo como que a gente é jogado dentro do filme? Essa sua expressão é muito clara dessa chave. O filme tira a gente da posição de observador pra gente virar protagonista dele. Sabe? Como assim ela tá me mandando embora? Que porra é essa? Sabe? E, de novo, muito obrigado, cara, pelas intervenções. Essa pincelada na cultura é muito importante, porque o filme ganha muito mais, né, cara? O filme ganha muito mais. Quando você começa a perceber que no nosso olhar ocidental, né, nesse nosso olhar ocidental, que não é um olhar viciado, é apenas o nosso olhar, é muito diferente. A gente faria a mesma narrativa, talvez a gente escrevesse a mesma narrativa com um herói, sabe? Coisa que o filme não tem. O filme tem pessoas comuns vivendo situações extremas. E aí sim, as nossas relações, as relações comuns, elas não estão presas ao meu querer. Elas são subjugadas a vários quereres. E o filme trabalha muito bem essa questão. Quer dizer, não dá para você falar que a tia a vilã, naquela acepção de vilão que a gente tem de narrativas, porque ela também está tentando sobreviver na mesma medida que os meninos, que as crianças. Sim. Entendeu? Mas ela foi filha da puta, isso não tira. Até mesmo porque o Raimundo e o Negrini. Mas filha da puta. Mas é a tia, é a irmã, né? Então todos têm a mesma avó. Vaca. Uhum. É o que o Raimundo e o Negrini perguntou e o Raimundo confirmou. A idade da menina não é 9. É 5, né? É 5. Mas um bebê quase, um pouquinho mais que um bebê. Ela tem quase 5 anos. Né? Não, deve ter uma pegada com a irmã dela que morreu. Pois é, pode ser. Às vezes, aquela vaca lá que transou com todo mundo e teve 2 filhos. Aquela vaca que conseguiu casar e ter uma vida boa, casar com o brigadeiro, não, com o almirante, com o capitão do navio. Não vamos destruir desse jeito a imagem da tia. Não, É uma relação entre Mas irmãs, existe, daí você tem as duas irmãs, as existe duas essa mães. coisa. Porque tinha, no Japão tinha essa coisa da cultura de quando uma irmã conseguia uma coisa melhor. Isso daí eu vi em outras obras. Que, por sinal, a obra Terror no Amazon Prime, as 2 temporadas são fantásticas. A primeira temporada, ela coloca muito pouco de sobrenatural, a segunda já tem sobrenatural, e a segunda é sobre cultura japonesa, a Segunda Guerra também, e japoneses nos Estados Unidos. Mas tem essa coisa de a minha irmã mais nova ou mais velha conseguiu aquilo que eu queria, não exatamente aquilo, mas aquela vida que eu queria e eu não consegui. E fica esse ressentimento. Eu acho que tem um pouco disso assim que eles chegam lá, que o menino vai buscar a comida que ele enterrou, que ele volta e a primeira frase da tia é o quê? A comida tá sempre tão escassa aqui, mas como ele é filho de militar, mas a família dos militares sempre tem mais, né? Ela faz esse... Verdade. É verdade, ela comenta. Então, você vê porque na verdade tá com 3 bocas, já tá com fome. Então, assim, você está incluindo na casa dela mais 2 pessoas. É algo que você tem que incluir nesse raciocínio, não é só a pessoa. Para eu fechar minha participação, gente, 2 elementos que a gente precisa ter sempre próximos assim, do nosso horizonte de entendimento. O primeiro, é um filme japonês sob a ótica da cultura japonesa. Então a gente por mais que tente entender, a gente vai conseguir ter uma proximidade, mas não vai conseguir sacar tudo, porque a gente é oriental, do outro lado, a gente é ocidental, a gente está totalmente longe daquele desenho, né? Carinha, você também, viu? Você também tá bem. Não, mas aí a intervenção do Adolfo foi fundamental, cara, pra gente
capturar uma visão diferente do ocidental. Eu queria agradecer aqui. Eu queria fazer só uma observação bem externa assim, ao história, que é assim, quando o segundo grau pensa, a gente tem 25 anos, faz só alguns anos atrás. Eu tinha um professor de geografia que era viciadíssimo em cultura japonesa, e conversando com ele estava falando que assim, hoje eles têm hoje, sei lá, 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, eles já tinham casos de assédio no metrô, e por isso o Japão foi dos primeiros países que implementou aquele carro só para mulher, né? Então, se você para o metrô, tem um monte de carro e tem um carro só para mulher, homem não pode entrar, para tentar evitar esse assédio. Assim, esse assédio começou depois da Segunda Guerra, com a Convenção japonês. E nesse filme você repara um monte de coisa. Aquelas telinhas não são bem translúcidas e tudo, mas ele descreve que aquelas casinhas de papel de arroz era translúcido. Então o que o seu pai e sua mãe fazia era altamente visível para você, não tinha nada escondido. Você vê eles tomando banho, os dois tomando banho na banheira junto, quer dizer, é uma criança de 5 anos, né, tipo, de 12, 14, não tem esse estigma que a gente tem. Beijinho, nem vem. E aí, acho assim que essa intervenção americana puritana, que chegou lá e achou tudo isso horroroso e deformou a cultura deles de uma maneira que hoje eles têm problemas psicossociais de cunho que eles não tinham antes. Não existia reporte de abuso sexual, porque não existia. A goiaba mais gostosa é a roubada, é a que é proibida, é a que você pula cerca para pegar, entendeu? Não tinha cerca, não tinha por que você se interessar por aquela goiaba. Então ele criou uma falha na deles. Esse é um elemento também feito em en passant pela narrativa do filme, né? E eles preferiram, apesar da crítica pesada, e é muito pesada com relação à participação norte-americana na guerra, de maneira cruel, eles resolveram deixar de fora o pós-guerra, que foi extremamente prejudicial para o Japão. Extremamente. O número de casos de violência não reportados, porque os caras estupraram Deus e todo mundo, os caras mataram Deus e todo mundo, né, dentro do território japonês no pós-guerra, naquele momento... Guerra! Toda guerra tem isso. Não, toda guerra tem. Eu estou falando especificamente desse filme, porque é o filme que a gente está discutindo, e eles não preferiram deixar isso de fora. Eles fizeram uma passant, porque eles queriam se focar numa história de esperança. Mas aquele bombardeio lá que acabou com a cidade toda, e você vê só uma casinha de pé lá no fundo no horizonte, cara, é foda aquilo. Não, então, a ideia, são mensagens. Aí sim, Spy, mensagens subliminares. Entendeu? Aí sim, a questão da mensagem subliminar. Pô, os caras destruíram tudo. Não destruíram tudo. Foi tudo. Foi quase. Rubão, que época que foi esse desenho aí? No começo você pôs uma data, hein? 88. O desenho. Não, a história. A história começa em 21 de setembro de 45. Ah, então foi depois da bomba atômica. Os japoneses estavam muito putos da vida com os americanos. Pô. Claro, já tinham matado não sei quantos mil. Até Nagasaki já tinha bomba também. Então, mais de 100 mil pessoas morreram dos bombardeios no Japão. Aí, não, 100 mil pessoas foi só em Hiroshima. Foi mais 80 mil em Nagasaki. Uma das coisas mais legais que eu achei na história do enredo do filme é que eles resolvem não contar a história a partir de Hiroshima ou Nagasaki. Eles contam de Kobe, de um outro... Porque a gente tem, nós ocidentais, não nós aqui, mas de maneira geral, as pessoas imaginam que só teve problemas na bomba atômica. Eu fui olhar no mapa onde era. Entendeu? Sabe, só deu ruim para o Japão na bomba atômica. E aí os caras buscam outra cidade que não sofreu os problemas da bomba atômica, mas sofreu bombas incendiárias, morreu muita gente, todo mundo perdeu a família. Porque as casas eram de papel arroz, pô. Vão tocar uma bomba incendiária e acabou.
Não precisa gastar dinheiro com bomba. Não justifica. Exato. Basta um litro de eles gasolina. não são aliados, por que a gente vai ter eles na história? Não justifica. Ponto. Não. A questão é assim, é que desde o Acordo de Genebra a gente tem certas regras para que você não ataque alvo civil. Cidade, que eu saiba até hoje, é alvo civil. Você está entendendo que aquele mais que tem em cima dos médicos lá não é o alvo. Não é mais, é X. É você que está olhando de um ângulo diferente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido fazer com que vocês ajudado vocês a traduzir um pouquinho melhor a obra, né? E a gente vai continuar discutindo, mas pode parar a gravação, porque agora eu vou começar a beber, então é morro abaixo, velho. Agora é bom parar. Agora eu vou interromper a gravação.